Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem, é uma surpresa para vocês, assim também como para mim, estarmos juntos também na aula de português. Mas, como nós estamos também passando por algumas mudanças, hoje eu vou estar com vocês nesta aula trabalhando esses dois conceitos, os tipos de sujeito e a concordância verbal relacionada ao sujeito, tá? Espero que todos estejam atentos. Tomem nota. Se possível, volte algumas vezes o vídeo para tirar alguma dúvida, caso fiquem, e vamos avançar para ampliar mais ainda nosso conhecimento. Bom, acima de tudo, nós precisamos entender que quando falamos de oração, frases que contêm verbo, dois elementos são essenciais. Quais são eles? O sujeito e o predicado. O sujeito é sempre o ser que vai praticar a ação contida no verbo. Tá? Então, o sujeito é sempre aquele de quem estamos falando algo. Esse sujeito pode ser uma pessoa, esse sujeito pode ser um sentimento, esse sujeito pode ser um objeto, uma coisa, um animal, algo que você defina, algo do que você está falando. Então, tudo aquilo de quem falamos ou aqui falamos é o nosso sujeito. Como, por exemplo, se eu disser, ó, o dia está lindo, eu estou falando sobre o dia. O dia não é pessoa, mas dentro da ação do verbo, é o meu sujeito, ok? Então, o sujeito é sempre aquele ou algo no qual estamos falando, nos referindo sobre ele. Já o predicado é tudo aquilo que nós iremos falar sobre o sujeito. Se eu digo para você que o dia está lindo, então o sujeito é o dia. E o predicado está lindo. Tudo aquilo que eu estava me referindo ao sujeito. Então, esse conceito básico dos termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado, são importantes para tudo aquilo que iremos fazer a partir desse momento, certo? Vamos continuar. E aqui nós começamos a classificar os tipos de sujeito. Então, dentro da gramática, dentro da língua portuguesa, nós trabalhamos com 5 tipos de sujeito. O sujeito que é chamado de simples, o composto, o oculto, o indeterminado e o inexistente, tá certo? Então, como é que funciona essa ideia e essa classificação do sujeito? Então, o sujeito, como nós já falamos, ele é aquele que vai sempre estar exercendo a ação, tá? E o predicado é tudo aquilo que estamos falando acerca desse sujeito. Então, para entendermos melhor, nós vamos dividir, certo, o sujeito em sujeito expresso e o sujeito não expresso. Como assim? O sujeito expresso é aquele que sempre está presente na oração, sempre está presente na frase. E o não expresso é aquele que tem alguns detalhes que nos ajudam a identificá-lo. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Então, dentro da ideia do sujeito expresso, nós temos o sujeito simples e o sujeito composto. O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, ou seja, falamos apenas de um sujeito. Veja na frase: eu estudo português. Então, o sujeito aqui, para mim, para você, é o sujeito eu. Ele representa apenas um núcleo, tá? Na outra frase, as meninas estudam português. Para mais uma vez a gente aprofundar esse conceito, então, para ser simples, deve ter apenas um único núcleo, que no caso aqui seria meninas. Logo, o que se observa é que nós temos um sujeito com o núcleo meninas e um sujeito com o núcleo eu. Então, é isso aí é que vai diferenciar, certo? De o sujeito composto. Então, tanto meninas quanto eu é o nosso núcleo. Já na frase eu, você e a nossa amiga, observamos que tem mais de um núcleo. Existe o núcleo eu, tá? Existe o núcleo você e existe também o núcleo nossa amiga, tá? Então, como eu tenho 1, 2, 3, tendo mais de um núcleo, então nós dizemos que esse sujeito ele é composto. Então, qual é a diferença do simples para o composto? O simples possui apenas um núcleo, o composto dois ou mais núcleos. Isso aqui é quando nós trabalhamos com sujeito expresso. Já quando trabalhamos com sujeito não expresso, nós trabalhamos com sujeito oculto. Esse sujeito oculto é aquele que você não identifica ele de forma expressa, de forma clara, como vimos lá no simples e no composto. Para isso, você vai precisar voltar ao seu conhecimento de pronome, tá? E aí você vai identificar esse sujeito oculto através da conjugação e da desinência verbal. Entre eles, você pode encontrar eu, tu, ele, nós e vós. Como assim, professor? Da seguinte forma. Digamos assim, eu digo uma frase para você. Comi
uma torta. Quem foi que comeu uma torta? Qual é o pronome que eu posso usar para identificar quem foi que praticou essa ação? Então, comi, eu comi. Na frase não apareceu o eu, não estava expresso, tá? Mas a partir do verbo, como eu já sei e você também conhece, na conjugação comi, só pode se relacionar ao pronome eu, então esse sujeito passa a ser, então, oculto. Nas nossas frases aqui nós temos assim, estudo português. Quem é que estuda português? Eu. A expressão eu, que é o pronome, não veio clara, não veio escrita. Mas pela ação do verbo estudo, eu sei que o sujeito que está por trás desta ação é o pronome eu, primeira pessoa do singular. Estudamos português. Quem estudamos português? Nós. Da mesma forma, a frase não veio com o pronome escrito, né? Expresso. Mas pela ação do verbo e pela desinência, dá para identificar que aqui o sujeito é pronome nós. Então, o sujeito oculto é quando eu e você não conseguimos identificar na frase porque ele não vem expresso, mas pela desinência verbal nós conseguimos identificá-lo. Uma dica é sempre observar se ele vem com relação ao pronome eu, tu, ele, nós ou vós, tá? Ele será oculto. Se por um acaso você perceber que o pronome que está relacionado ao verbo é eles ou elas, ele não é mais oculto, ele passa a ser então agora indeterminado. E como é que isso funciona? Vamos ver a frase de baixo. Então, pegaram as minhas coisas. Quem pegou as minhas coisas? Então, quando eu uso o verbo aqui, ó, pegaram. Pegaram quem? Alguém. Alguém é quem? Eles. Então, como o verbo está relacionado, pegaram, está relacionado à terceira pessoa do plural, eles ou elas, então, a partir do momento que você identifica no texto que não tem com quem fazer relação a essa ação, o sujeito é indeterminado. Tá? Uma outra forma também de observar se o sujeito é indeterminado é quando ele vem com a terceira pessoa do singular, mais a partícula, que chamamos de apassivadora, certo? Que gera a indeterminação. Se, como assim? Observa aqui, ó. Nós temos precisa-se, que é o verbo, e temos a partícula se. Então, se você tiver verbo em terceira pessoa do singular, tá? Mas a partícula se, como tem aqui na descrição, você também tem um sujeito indeterminado. E assim como o sujeito oculto, o sujeito indeterminado ele é não expresso. Ele não está escrito, não aparece escrito na frase, no texto. E aí você precisa ter uma noção clara de pronome e essa relação para que então você possa associá-lo à ação verbal. E por fim, o último tipo de sujeito que também é não expresso, nós chamamos de inexistente ou, em alguns casos, oração sem o sujeito. As frases não vai ser possível identificar quem é que está realizando aquela ação. Por isso que nós dizemos que o sujeito é inexistente ou é uma oração que não tem o sujeito. Mas, através de algumas informações, nós conseguimos identificar esse tipo de ação verbal e, então, podemos classificá-lo como inexistente ou oração sem sujeito. Entre elas, se o verbo vier como verbo ser, estar, haver, tempo relacionado a tempo indeterminado, tá? Fazer e ir, você está diante de uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente, tá? Tudo isso se estiver relacionado à indicação de tempo. Se por um acaso você estiver com verbos relacionados a fenômenos na natureza, aí você também tem um sujeito inexistente. Agora, cuidado, não confunda verbo de ação na natureza com um substantivo, como por exemplo, choveu, que é um verbo, e chuva, que é um substantivo. Então, choveu e chuva são completamente diferentes. Ambos representam fenômenos da natureza, mas apenas um é um verbo. Então, estamos analisando verbo e não substantivo. Outra coisa é quando você trabalha com o verbo haver, dando sentido à ideia de existência. Havia nesta rua uma casa amarela. Havia no final desta rua um poço. Então, quando você trabalha o haver com a ideia de existir, você trabalha então com o sujeito inexistente. E outra coisa também, expressões como deixa de, basta de, passa de, certo? Esses verbos aí sempre relacionados a um tempo indeterminado, assim como o verbo fazer. Vamos ver nas frases. Choveu ontem. Então, choveu ontem é fenômeno da natureza, tá? Então, chover, aqui, ó. Choveu é uma ação relacionada à natureza. Há 10 pessoas aqui. Então, verbo haver, tá?
que dá aquela ideia de existência. Existem ou existe 10 pessoas aqui. Faz 3 dias que eu estou aqui. Então, dá a ideia de tempo, certo? Relacionado. Então, não sabemos quem é que está praticando essa ação. Então, faz aqui dando a ideia de tempo. E está quente em Foz. Então, o verbo estar também relacionado tempo, provavelmente clima, ambiente, tudo aquilo que a gente já está acostumado. Então, essas são as formas pelo qual o sujeito se apresenta. Sujeito simples tem um núcleo, composto, 2 ou mais núcleos. Oculto, você consegue identificá-lo pela desinência verbal, eu, tu, ele, nós e vós são os pronomes relacionados. O indeterminado, a terceira pessoa do plural, eles, certo? Ou terceira pessoa do singular, mais a partícula si. E o inexistente, através dessas formas assim. Ações de verbos da natureza, verbos que indicam tempo e também o verbo haver com sentido de existência, ok? Oiê! Se você ainda não me conhece, eu sou a Letícia, professora de língua portuguesa, e eu tenho algumas aulas aqui no curso online gratuito e também tenho um canal que se chama Português com Letícia. A gente vai postar aqui no curso online vídeos rápidos com dicas curtas e convidar você a conhecer o Português com Letícia, em que a gente posta vídeos toda semana com aulas mais completas sobre os assuntos sobre os quais a gente vai trazer as dicas aqui no curso online. Então, vai lá conhecer o Português com Letícia, inscreva-se no nosso canal e não perca nadinha. Hoje eu vou falar para vocês rapidamente sobre os tipos de sujeito. São 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Eu coloquei aqui para você então 5 exemplos com os diferentes tipos de sujeito. Vejamos. Primeiro a gente vai olhar para as 2 primeiras frases. Professores e alunos fizeram um acordo. Quem fez um acordo? Professores e alunos. Já achei o sujeito. A água estava contaminada. O que estava contaminada? A água. Já achei o sujeito também. Qual é a diferença, então, entre o sujeito dessas 2 primeiras orações? É que o sujeito da segunda oração apresenta apenas um núcleo, que é a palavrinha água. E o sujeito da primeira oração apresenta 2 núcleos. Professores, alunos, são 2 palavras. Então, se o sujeito apresenta apenas um núcleo, sujeito simples, 2 ou mais núcleos, sujeito composto. Terceiro tipo de sujeito, sujeito oculto, também conhecido como elíptico e desinencial. Eu descubro o sujeito, ele não está na frase, não aparece ali na oração, mas eu consigo identificar o sujeito por meio da terminação do verbo. Organizamos uma festa surpresa para a aluna nova. Eu olho para o verbo organizamos. Já sei que quem organizou só pode ter sido nós, porque nós que se encaixa aí, é o pronome nós que se encaixa com o verbo organizamos. Nós organizamos. O sujeito, ele existe, está escondidinho, é, portanto, sujeito oculto. Outro tipo de sujeito, sujeito inexistente. Nesse tipo de oração, que é uma oração sem sujeito, aparece um verbo impessoal, esse verbo que não tem sujeito. Eu coloquei aí como exemplo, choveu a noite toda, com o verbo chover, que expressa um fenômeno da natureza. Mas há outros verbos impessoais que eu olho para a frase e classifico esse sujeito como inexistente. Último tipo de sujeito, sujeito indeterminado. Existe, alguém pratica uma ação, mas eu não consigo identificar quem pratica essa ação. No caso de precisa-se de funcionário com experiência, eu sei que alguém precisa, não sei quem precisa de funcionário. Então, o sujeito, ele existe, mas eu não consigo determinar, é, portanto, sujeito indeterminado. Aí estão os 5 tipos de sujeito, e se você quiser assistir a aula completa sobre os tipos de sujeito com explicações mais detalhadas, venha para o canal Português com Letícia, inscreva-se, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, e para que serve então a concordância verbal? A concordância verbal é justamente quando nós aprendemos, dentro de uma construção de uma frase, a sempre relacionar os sujeitos da frase com os verbos que estão em ação. Por isso, nós podemos pegar essa frase dessa seguinte maneira. O Brasil se firma como o país do surf. Tá? Observe que o sujeito é o Brasil, o verbo é firma. Tá? E dentro dessa construção, firma está no singular porque o sujeito, o núcleo do sujeito Brasil, está no singular.
Já se tivéssemos uma frase no plural, como os surfistas do Brasil trouxeram conquistas para o Brasil, o sujeito da ação seria os surfistas do Brasil e o verbo também iria para o plural para concordar com o sujeito. Então, dentro da ideia da concordância verbal, o verbo vai concordar com a pessoa e com o número do sujeito, tá? Como assim? Vamos lá. E aí, isso é uma coisa que a gente faz desde pequeno. Como assim? Desde pequeno a gente sempre está analisando, né? Associando um elemento e o verbo daquela ação. Então, comprei um lápis, comprei 2 lápis. E aí, quando você começa a aumentar essa quantidade, você tem uma noção também que o verbo também vai ser modificado, tá? Então, um garoto fez a atividade. 2 garotos fizeram a atividade. Então, a partir desse momento, você começa a associar o sujeito e o verbo, tá? E aí, a primeira regra é essa, né? É sempre que o sujeito ele está em concordância com o verbo em pessoa e em número. Veja outro exemplo aqui. O maior feito do Brasil foi a conquista do 4º título do Circuito Mundial de Surf Masculino. Então, aqui, nós temos o sujeito, o maior feito do Brasil, e temos o verbo foi, tá? O maior feito do Brasil é uma expressão no singular e o verbo foi também está no singular, concordando com ele. Os representantes do Brasil no surf também foram definidos para as Olimpíadas de Tóquio. Então, o sujeito aí, os representantes do Brasil, que representa uma expressão no plural, visto que a frase está toda no plural, e o verbo foram definidos também, foi para o plural. Então, a regra é bem básica. Então, ele vai acompanhar de acordo com a proposta do texto. E quais são os casos que nós observamos quando trabalhamos com a concordância verbal? Então, o primeiro deles é quando o sujeito ele vem antes do verbo. Mas, para isso, ele trabalha com 2 núcleos, tá? Como é que isso funciona? Vê aí a frase. A desconfiança e a descrença podem aumentar a pressão sobre o técnico. Então, observe aqui que eu tenho um núcleo, que é o núcleo de desconfiança, e tem outro núcleo que é chamado de descrença. Então, eu estou trabalhando com 2 propostas. E, por isso, por trabalhar com 2 núcleos, o verbo ele precisou também se adequar indo para o plural. Então, o verbo está aqui no plural, por quê? Eu tenho o núcleo 1 e tenho o núcleo 2. Isso é quando temos o sujeito antes do verbo, tá? E aí, como já falamos, os 2 núcleos vão concordar com o verbo, certo? Também no plural. Já quando passamos para o caso em que existem situações em que o núcleo desse sujeito pode ser um núcleo simples e o outro pode ser um plural, observa. Aqui eu tenho o núcleo torcida e aqui eu tenho o núcleo jornalistas. Então, torcida está no singular, jornalista está no plural. O verbo continua também no plural. Por quê? Porque ele vai concordar com o primeiro núcleo no singular e vai concordar com o segundo núcleo no plural. É dessa forma que a gente então faz a concordância do verbo, tá? Então não tem tanto mistério nesse sentido. Por quê? Porque o verbo ele vai concordar com os núcleos que vêm antes dele. Já quando o verbo ele vem, certo? Antes dos sujeitos, como é que funciona? Então nós temos aqui, ó, em momento muito propício, chegaram Kelvindon e Rick à cena musical de Brasília. Então observa que o verbo aqui, chegaram, ele está no plural, porque ele está concordando com o núcleo Kelvindon, que é o nosso primeiro sujeito, e Rick, que é o nosso segundo sujeito. Então, você pode concordar no plural, e aí concorda com os 2 núcleos, certo? O núcleo Kelvindon e o núcleo Rick, ou pode concordar apenas no singular. Como assim? Então, observa que é a mesma frase, só que o verbo, ao invés de ir para o plural, está no singular. Em um momento muito propício, chegou Kelvindon e Rick à cena musical. Então, dentro dessa estrutura, chegou está concordando com Kelvindon, que está mais perto, tá? Então, o que é que a gente aprende com isso? Então, dentro dessa ideia do verbo, ele vai poder concordar, certo? Com quem está no plural, no caso, os 2, 3 ou mais núcleos, ou então quem está mais perto dele. E aí, então, fazendo toda essa concordância de acordo com a proposta apresentada. Quando você tiver mais de um sujeito no texto, como assim? Você tem mais de um elemento, e aí você vai concordar com quem está mais perto do texto. Como assim? Vamos lá.
O verbo vai para o plural da pessoa que prevalece. Então, a primeira prevalece sobre a segunda pela terceira. Na frase, nós temos eu e minha irmã iremos. Tá? Então, ó, o primeiro sujeito aqui é o sujeito eu. E o segundo aqui é minha irmã. Então, dentro desses dois casos, o verbo vai para o plural. Por quê? Porque ele vai concordar com a primeira pessoa. Então, eu e o outro somos nós. Tu e o outro são vós. Tá? Então, assim, dentro dessa estrutura, a gente vai conjugando também de acordo com a designação do pronome. Tu e ela sereis comportados lá na festa. Então, observa aqui que tu, que é a segunda pessoa, e ela, que é a terceira pessoa, formam, então, vós. Por isso que o verbo aqui ficou em sereis. Tá? Não de outra forma, porque ele vai concordar de acordo com a proposta do pronome. Bom, pessoal, essa é praticamente a regra da concordância verbal juntamente com o sujeito, ok? E aí, para finalizar a nossa aula, vai ter aí uma designação para que vocês possam estar fazendo a atividade, tá, do livro, certo? Das páginas 27 a 37, que vai trabalhar justamente essa parte do sujeito, dos tipos de sujeito, de acordo com as características que esses sujeitos se apresentam, e também um pouco da concordância. E aí você vai ver quando colocar, fazer a concordância correta com o verbo, se ele for simples, certo? Porque está concordando com o sujeito simples. Se o verbo estiver no plural, porque está concordando com o verbo, o sujeito no plural, ou então núcleos, certo? Diferentes, de acordo com a proposta da concordância de sujeitos compostos. Então, analise tudo isso daí, que fica muito mais fácil, então, para que vocês possam realizar toda essa atividade, não acumular nada e estar em dias com os seus estudos, tá? Após finalizar, você pode também mandar para nós, pelo e-mail, identificando seu nome, ou então para este número aqui, ó, tá? Do WhatsApp. E aí eu vou analisar e vou dar um retorno para você, se a sua atividade está correta ou não, tá? Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, você volta mais uma vez, assiste novamente o vídeo. O mais importante é que não haja dúvida, tá certo? E aí vamos acompanhando você nessas próximas aulas, tá? Então, que Deus abençoe você, a sua família e que, acima de tudo, você estude para que realmente você possa se dar bem, tá certo? E não ter dúvida nenhuma. E qualquer coisa, nos procure, entre em contato, ou então você pode assistir uma videoaula que vai reforçar um pouco mais ainda o seu conhecimento, ok?